Acompanhe agora o podcast Fio do Bigode com João Nassif. Patrocínio Imbralite, fibrocimento é aqui. E Plaçon do Brasil, presença global, atendimento personalizado. Estamos começando mais um podcast no Fio do Bigode. É o podcast de número 10. Estamos caminhando aí bem, né? Com personalidades, com pessoas que são importantes no esporte aqui da região. Também falei outro dia com o presidente da comissão de arbitragem da CBF, o Wilson Seneme. Falei do futebol de salão, falei do basquete e muito futebol. Tanto que semana passada nós estivemos aí fazendo um rescaldo, né, do Criciúma no campeonato catarinense e fazendo uma projeção do Criciúma no Campeonato Brasileiro, entre outros assuntos que nós tratamos por aqui. Lembrando que você que está me assistindo e vai assistir com o meu convidado, dê o like, deixa o like aí, bota aí no joinha, se inscreva no canal, compartilhe e dê também a sua opinião, sempre é importante para saber o que é que nós estamos fazendo por aqui. Eu quero lembrar que o podcast ele vai para o ar toda segunda-feira. Isso quer dizer que não estamos ao vivo. Eu gravei a semana passada e nessa segunda-feira, então, o podcast entra no ar, como eu tenho feito com todos os outros realizados até agora. Eu tenho o patrocínio da Imbralite, da Zamaco e da Plaçon, né? Os parceiros são o Plaçon e a Imbralite. E temos mais alguns parceiros que nos apoiam, como a Zamaco, como o restaurante do Fefê, como a Locativa, também a Artisan e o Sarplast, lá de Tubarão, que entrou a semana passada. Então, dentro dessa gama de anunciantes, que eu espero venham mais ainda, porque ninguém é de ferro, né? Estamos trabalhando aqui para prestar um serviço, mas também para tentar buscar aí algum, né? De qualquer maneira, é assim que funciona. O podcast é assim que funciona. Cada vez mais eu vou tendo assinantes no podcast, no YouTube de João Nassif, que é onde o podcast vai para o ar. YouTube João Nassif. E seguindo em frente aqui para a gente continuar o nosso trabalho. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o senhor Moisés Spilleri. Quem é o Moisés Spilleri? Todo mundo conhece, né? Presidente do Caravaggio Esporte Clube. Caravaggio que teve um crescimento fantástico nos últimos anos. O Caravaggio que até chegou a enfrentar o Criciúma na Série B do Catarinense, deu um calor desgraçado para o Criciúma lá na montanha. Mas é um clube ainda, eu diria, emergente, está buscando o seu espaço e aos poucos ele vai conquistando e subindo no futebol catarinense. Prazer em recebê-lo, Moisés. Estamos Olá, aqui João. contigo, na boa, esperando que a gente possa bater um bom papo aqui. Obrigado, João. Olá a todos os telespectadores aí do podcast do João. Então, um prazer muito grande estar aqui à frente dessa figura emblemática da nossa mídia esportiva do estado de Santa Catarina e de todo o Brasil, né, João? Então, eu agradeço o convite. A gente fica aí à disposição para contar histórias, contar como o Caravaggio se estruturou no decorrer dos anos, né, desde lá de trás, quais são os planos para o futuro, onde a gente está, né, no momento, e quais são os planos para o futuro. O Caravaggio tem bastante planos também, né, para o futuro. Então, a gente está aqui à disposição para as perguntas do João. O Caravaggio é um clube, eu diria, novo. Não, ele é um clube de meia idade, né? É fundado... Olha, João, o Caravaggio ele foi fundado oficialmente em 1970, 10 de maio de 70, por um grupo de jovens do Caravaggio à época. Hoje senhores, né? Hoje senhores, alguns até nos deixaram, inclusive, vários dos fundadores, né? Um deles, meu avô, e eles estavam lá num dia de oração lá no santuário. Na saída da missa, eles sempre jogavam um futebolzinho, né, com toda a rapaziada, e eles sentiram a necessidade de fazer algo um pouco mais estruturado, com camisário, com símbolo, enfim, para que pudesse estar jogando com outras equipes um pouco mais organizadas da região, além de Nova Veneza, de Criciúma da época, né? Então eles fundaram o time em 1970, no começo eles jogavam num campinho lá no bairro Baixada, lá no Caravaggio mesmo. O primeiro camisário acho que conseguiram fazer só 2 anos depois, mas as coisas foram indo, né? Até que e isso aconteceu na década de 70, na década de 80 eles continuaram jogando, né, amistosos, não era uma coisa muito organizada. Chegou um tempo, até uns 3 ou 4 anos, que o Caravaggio ficou sem atividade, João. No final da década de 80, se eu não me engano,
de 85 a 89. Tu não é obrigado a lembrar que tu não era nascido, né? Nasci em 87. É a história, né? Nasci em 87, mas a história nos conta, né? A gente tem lá alguns... A gente tem um livro até que eu ia trazer de presente para ti e acabei esquecendo no carro, depois eu vou te entregar. Um livro que conta a história do Caravaggio. Nos 50 anos do clube, a gente fez esse livro aí com a ajuda de toda a comunidade. Foi em 2020 que a gente fez esse livro, em comemoração aos 50 anos do clube. Então hoje o clube tem de 53 para 54 anos, né? Dia 10 de maio aí a gente vai comemorar nossos 54 anos. E aí, a partir da década de 90, João, é que aí o clube começou a se estruturar de fato. Principalmente... Quando é que o clube entrou na Alarme e começou a disputar os torneios por aqui? Olha, em 95 é um ano emblemático para o Caravaggio. Eu acho que, já claro, a partir do 1 ou 2 anos anteriores, eles começaram a se organizar, né? Mas em 95 foi o ano que foi a virada para o Caravaggio começar a participar dos regionais, a participar da Alarme e logo foi tricampeão, né? 95, 96, 97. O que se deve naquela época, por exemplo, o Alarme, nós dizemos que é um futebol amador. E a gente sabe que tem pouco de amadorismo, né? Os jogadores, alguns ex-profissionais, até alguns profissionais que estão... eu vou jogar só profissional o ano que vem, então eu vou ficar rebaixado aqui para jogar um amador. Esse custo que veio desde aquela época é da mesma intensidade de hoje ou naquela época era mais fácil? Não. Naquela época o futebol amador era mais amador mesmo, né? Como você mesmo explicou, a maior parte dos jogadores do Caravaggio eram da região, né? Eram daqui da região carbonífera. Hoje em dia, se você pega os maiores clubes do futebol amador daqui, trazem jogadores de fora, de outros lugares do estado, até do Brasil, né? Nós mesmo, enquanto estávamos no futebol amador até 2019, nós fazíamos isso, trazíamos jogadores de fora. Mas naquela época, na década de 90 ainda, o futebol amador ele era bem mais regionalizado mesmo, bem mais local. Tanto que do nosso time tricampeão, 95, 96, 97, a gente tem grandes figuras do Caravaggio, né? O Coruja, o Beto, nossa, uma galera que até hoje frequenta o clube, que era local mesmo, era das famílias tradicionais do Caravaggio, que jogavam bem futebol e tinham condições de naquela época, competir com os maiores clubes da região, né? E desde aquele tempo, Moisés, tu é história, tu talvez não tenha vivido intensamente aquela época, já era garoto ainda, né? Quase criança. Naquela época, já havia integração da comunidade ao redor do clube? Olha, João, o Caravaggio tem essa característica por si só, né, de comunidade, né, enquanto comunidade, de estar muito junta nos projetos que fazem parte do povo lá, né? A gente tem a prova ali do santuário, que a gente consegue manter um santuário daquele tamanho com uma população pequena, né? Creio que não passe de 5 mil habitantes do distrito de Caravaggio. Em Nova Veneza a gente tem 15 mil habitantes, mas o Caravaggio ali, o distrito da montanha, é de 5 mil. Caso passe disso, é pouca coisa. Então, a gente tem essa característica de ser um povo bastante unido e determinadas bandeiras, elas passam por cima de brigas familiares, de política, bandeiras partidárias. A prova é o santuário, como eu já falei, e o clube, o Caravaggio Futebol Clube, é uma dessas bandeiras que o povo se envolve bastante. E a gente teve um fato bem marcante na década de 90, que houve essa virada de chave para o Caravaggio Futebol Clube, que foi um projeto, né, capitaneado pelo nosso ex-presidente, atual vice-prefeito de Nova Veneza, o Elzio Milanês, um grande apoiador até hoje do Caravaggio. Então, na época, ele era o presidente do clube e ele criou um projeto que visava integrar todas as regiões do distrito, porque naquela época, mais ou menos como acontecia aqui em Criciúma, com o Comerciário, Operário e Metropol, enfim, Próspera, lá a gente tinha também alguns times da Baixada, da Vila São José, o Caravaggio ficava mais ali no centro. Então, para buscar essa integração de todo o distrito, esse projeto chamado de Caravaggio Esporte Total, ele foi um grande evento esportivo, né, liderado pelo Elzio, mas que contou com todos os segmentos do distrito e até do município. O município todo se envolveu. E aí ali foram criados várias gincanas, campeonatos de bocha, campeonatos de vôlei. Não era só futebol, então. Não era só futebol. Tanto que o clube se chama Caravaggio Futebol Clube, mas o projeto foi chamado de Caravaggio Esporte Total. Foi um projeto que durou aquele ano, né, buscando integrar todo mundo dentro do complexo esportivo do Caravaggio Futebol Clube, utilizando do estádio da montanha, do ginásio de esportes, enfim, de toda aquela nossa estrutura.
estrutura. E aí sim, tínhamos campeonatos de vários esportes, vôlei, bocha, futebol, piombo, que lá é muito tradicional, né? E houve essa integração muito grande, e aí ele conseguiu fazer com que todo mundo olhasse o Caravaggio Futebol Clube como uma bandeira única, integrar todo mundo, para que aí sim, nos anos futuros, né, nos anos vindouros aí de 95 até 97, a gente conseguisse ser tricampeão da Alarme. Foi um projeto muito bacana que ocorreu lá, um grande exemplo, né, que ficou de união do Caravaggio, que persiste até hoje, né? O legado desse projeto, que aí já tem praticamente 30 anos, ele fica até hoje. Interessante, né? Porque traz a comunidade, todo mundo fecha. E eu até conheço relativamente bem o Caravaggio, porque andei muito por lá, principalmente na primeira passada aqui para o Criciúma. E a gente nota que há muita rivalidade política, principalmente, né? Mas o clube consegue agregar todas as correntes políticas ao redor dele, né? E como é o relacionamento com a matriz, com a sede, Nova Veneza? João, isso que tu pontuaste agora é bem importante pra gente, tá? A gente leva isso como um norte pra gente, de não deixar envolver a questão político-partidária dentro do clube. Óbvio que o Caravaggio, enquanto uma instituição que representa Nova Veneza, que está num espaço público, né? Lembrando que o nosso estádio ele é municipal, e até a própria história do estádio ela é bem interessante, né? Porque aquela área toda do Complexo da Montanha, ela foi doada por famílias ali do Caravaggio mesmo, umas 3 famílias que eram donas daquele braço de terra, e ele foi doado para o clube, mas como na época o clube não tinha condições de estar recebendo em seu nome essa estrutura toda, a porção de terras, enfim, com relação à escritura, não tinha o CNPJ consolidado, esse tipo de coisa, o Poder Municipal encampou a ideia e todo aquele espaço virou municipal. Hoje é uma praça pública em contrato de comodato com a instituição Caravaggio Futebol Clube, e de 10 em 10 anos ele é renovado conforme rege a lei, né? A lei de comodato, a lei de cessão. Então, essa história também é bem interessante, faço questão de contá-la para que todos saibam. Muita gente pensa que o estádio é de propriedade do Caravaggio, isso. Mas não é, né? É do Poder Municipal, doado sim por famílias de lá para o Caravaggio, mas legalmente ele é municipal. Tinha que legalizar a história toda para poder. Exato, ele é municipal. O complexo, né? Então, até hoje, o Caravaggio, enquanto representante de Nova Veneza perante o futebol estadual, a gente precisa ter um relacionamento com o poder público, isso é público e notório lá dentro do município, né? A gente não esconde que a gente precisa ter um envolvimento, até porque são várias questões, a gente tem trabalhos sociais lá, como a escolinha, que vem da década de 90, inclusive um dos projetos do Caravaggio Sport Total foi a iniciação desse projeto de escolinha social, que persiste até hoje, né? Hoje a gente tem aí mais de 140 crianças lá, depois eu posso até... É um capítulo à parte da história linda do Caravaggio. E então a gente consegue administrar esse tipo de situação. É óbvio que os partidos políticos e as bandeiras políticas, a rivalidade política, ela está presente dentro da nossa sociedade, como em toda a cidade, mas lá principalmente por ser uma cidade pequena, né, João? Tu sabe que aí é óbvio pior, que... Né? A bronca é maior, né? A bronca é maior e a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de dedo para lidar com isso. Mas dentro da nossa equipe de trabalho, da nossa direção, a gente possui... os nossos integrantes aí da diretoria possuem as mais diversas correntes ideológicas e partidárias, né? Isso. É uma mistura danada que eu particularmente gosto, porque aí a gente não tem esse problema de um lado ficar mais fora do projeto porque tem ciúme do outro. Então, enfim, lá a gente tem todas as bandeiras partidárias e a gente consegue tocar o clube dessa forma. Claro que sempre pisando em ovos, fazendo uma política aqui, um approach melhor aqui, mas acho que nos últimos anos a gente tem conseguido separar bem isso. Porque acompanhando o futebol da Alarme à distância, ainda não me envolvi diretamente no processo, né? A gente nota que enquanto amador, o Caravaggio tinha o grande rival que era o Metropolitano. E como é que é hoje o Caravaggio profissional com o Metropolitano, que já tem umas conversas aí que também quer virar profissional, mas hoje qual é a relação com o clube? O Caravaggio e o Metropolitano é de uma rivalidade também que transcende até o futebol, né?
há uma rivalidade muito grande entre a sede do município e o distrito de Caravaggio, que já vem lá de trás, lá do início do século passado, que aí envolvem questões familiares, questões econômicas, financeiras e até questões políticas também. Essa rivalidade ela foi transportada para o futebol no momento que os dois clubes começaram a virar protagonistas do futebol amador aqui da região. Isso. Então, os grandes clássicos que ocorrem desde a década de 90 para cá sempre foram muito fervorosos, né? Muito disputados. A gente costumava brincar que era mais ou menos um Grenal, como se fosse, porque era o azul e o vermelho de um lado, e as rivalidades muito fortes, alguns jogos com muitas brigas, inclusive, né? Isso acabou, no final da nossa participação no futebol amador, até que acabou ficando para trás. Isso, eu digo disso de 2015, 2016 para cá, houve uma conscientização maior, tanto de torcida quanto de jogadores. Mas anterior a esse período eram bem complicados os clássicos, sempre de estádio cheio, né? A gente teve clássico, com certeza com mais de 2, 3 mil pessoas. É óbvio que no futebol amador a gente não tem essa contagem, né? Porque os portões às vezes são abertos devido a não o fechamento do estádio e tal, mas com certeza a gente teve clássicos aí com mais de 3 mil pessoas em volta do estádio. Eram de fato grandes jogos. Hoje em dia a gente não tem mais essa possibilidade, né? É algo que até a região sente falta, eu percebo isso. Muita gente ainda fala conosco com nostalgia daquela época, né? Mas são coisas que acontecem, o tempo passa, né? As coisas mudam. Ficou algo... essa questão do clássico ficou para trás. Quem sabe no futuro a gente possa reeditá-la, né? Num futebol profissional, espero eu. A gente torce para que isso aconteça. Mas hoje a nossa relação com o nosso co-irmão, ela é bem institucional mesmo, né? Eu dou até um exemplo agora na CIF. É claro que, como a gente não disputa mais as mesmas competições... Sim. A distância até ficou maior na questão de conversas com interesses de campeonato e tal, porque os interesses não são mais os mesmos. Mas eu vou dar um exemplo muito grande, que agora a gente estava nessa fase nossa de troca de gramado e a gente está disputando ao mesmo tempo o Campeonato Catarinense Sub-21 da Série B. Isso. E a gente fez um grande acordo lá com o pessoal do Metropolitano e também com a Prefeitura Municipal de Nova Veneza, que o estádio na Universidade de Marino também é municipal. E a gente está jogando lá o nosso campeonato Sub-21, com uma grande parceria com a diretoria do Metropolitano, o presidente Christian, um grande parceiro do Caravaggio nesse momento, né? Cedendo o estádio, com uma parceria muito forte. O Poder Público também se envolveu nessa intermediação dessa conversa, né? Prefeitura Municipal, o diretor de esportes, o Roberto Bortolotto, enfim. Há essa conversa muito bem feita, muito bem cordial entre as partes, e estamos lá desfrutando do estádio do nosso grande rival até que a nossa grama fique pronta. E tu vê interessante, né? Então tem que dar esse depoimento, né? É uma rivalidade histórica em que um joga no campo do outro sem nenhuma restrição e o outro cede gentilmente o estádio para que aquele um possa jogar. Diferente do profissional, né? Lembra quando o Avaí veio jogar aqui? Quantos do Criciúma torceram na área? Como é que vai dar campo para esses caras aí? Eles que vão arrumar... E a rivalidade é a distância, né? E lá é epidérmica. Lá em Nova Veneza e Caravaggio, a rivalidade é epidérmica. Parabéns aí pro pessoal do Metropolitano por essa concessão, né? João, porque a rivalidade ela tem que ficar dentro de campo e até para os torcedores também, de uma forma, claro, né? Sem a apologia à violência, mas de uma forma cordial entre jogadores, que são companheiros de trabalho, de profissão, e a torcida em cima da arquibancada cantando e torcendo cada um pro seu time. Fora isso, a rivalidade não tem por que existir. Entre diretorias, há que existir essa conversa. Esse exemplo que você deu do Criciúma é muito importante, porque esse ano o Avaí precisou. Mas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, talvez o Criciúma precise fazer uma reforma. Como já foi jogar lá. E joga, uma vez, né? Exatamente. O mundo ele dá voltas e no futebol as voltas são muito mais rápidas. Então, daqui a pouco todo mundo precisa reformar o seu estádio. A gente está reformando agora, a gente necessitou. O Avaí precisou também. Tudo bem, pode ser que tenha ocorrido algum problema lá de planejamento, de execução da obra, não foi bem feita, ok, isso é uma discussão. Mas precisaram. Por que a gente não pode fazer um ato de cordialidade, sendo que daqui a pouco somos nós que precisamos, né? Verdade. Bom, deixa eu lembrar aqui para vocês que na reconstrução ou reforma, nenhum material de cobertura tem melhor custo-benefício que as telhas Imbralite. São leves, práticas e duráveis. As telhas Imbralite justificam a liderança de mercado na região sul.
a primeira do mercado a oferecer 10 anos de garantia. Telhado protegido é só com a Imbralite. A Plaçon do Brasil é uma multinacional de Israel. Sua matriz aqui no Brasil é situada em Criciúma e a filial em Rinópolis, estado de São Paulo. A Plaçon está no mercado há mais de 27 anos, produzindo soluções completas para avicultura, suinocultura e postura comercial. Além disso, possui uma equipe comercial destinada exclusivamente à comercialização de válvulas e conexões que são 100% produzidas na matriz em Israel. A Sarplast é em Tubarão, né? Um relacionamento com seus clientes é perfeito. A Sarplast produz defletor, radiador pro Scania e também caixa do radiador para Ford. A Sarplast é a mais nova parceira aqui do podcast No Fio do Bigode. Lembrando que eu tenho também comigo a Zamaco Comércio de Ferro, maravilha. O restaurante do Fefe, que o Moisés conhece muito bem, é um dos ícones de Nova Veneza. Um fluxo realmente impressionante. Fim de semana, tu não tem que chegar cedo, senão vai ficar lá fora. Eu até torço, às vezes, para ficar um pouco lá fora, que eu já vou tomando uma cerveja para um aquecimento, né? Mas o Fefe e a dona Lili são realmente imbatíveis, né, no atendimento aos seus clientes. A Locativa, que é a empresa a imobiliária mais famosa e de maior prestígio aqui em Criciúma, ele tem no comando o Carlinhos Manique, que é meu amigo, e também a Artesã, do meu amigo Edson Ávila, que tem móveis da melhor qualidade e sempre atendendo bem toda a sua clientela. Bom, Moisés, dito tudo isso, vamos agora partir para a modernidade, né? Para saber do Caravaggio no momento, quando é que houve essa mudança, essa proposta para sair do amador e virar o profissional, como é que tudo isso foi alinhavado junto à comunidade? João, quer a história resumida ou a história bem detalhada? A gente tem as duas versões. Eu acho que detalhado, né? Porque nós estamos aqui para saber tudo do Caravaggio, né? E não meio falar, resolvemos fazer e fizemos. Não, por que fizeram e como fizeram. O Caravaggio, no decorrer dos anos 2000, ele foi multicampeão, 90, 2000 e 2010 para frente, foi multicampeão, né? A gente foi aí ex-campeão da Copa dos Campeões, da Alarme, bicampeão estadual de futebol não profissional e até campeão sul-brasileiro também. Então, o Caravaggio ganhou tudo que tinha que ganhar no futebol amador, né, João? Sempre com uma estrutura muito, muito boa, muito elogiada, até pelos próprios jogadores, pela imprensa. E a gente recebeu na época, eu digo na década passada, vários convites para profissionalização, especialmente vindo do ex-presidente da Federação Catarinense, Delfim. Ok. O seu Delfim era um entusiasta do futebol de Nova Veneza como um todo, e ele sempre nos convidava para virar um clube profissional. Inclusive, quando um dos meus tios foi presidente, no ano de 2012, esse convite ele veio de uma forma formal até, né? Mas o convite ele nunca foi aceito pela direção do Caravaggio à época, porque, de fato, João, as coisas... É claro que dentro de campo, quando a gente vê o nível técnico do nosso futebol amador, ele é muito elevado, de fato, pode ser comparado com o futebol profissional, sem nenhum problema. Só que fora de campo, a estrutura ela tem que ser muito mais robusta. Fora de campo até é mais difícil do que dentro de campo. A responsabilidade é bem maior, né? Exato, e tudo que tu tens que dar de estrutura para um time de futebol, né? Um time amador, você joga no final de semana, cada um vai para sua casa e pronto. No futebol profissional, você tem alojamento, 4 refeições diárias, 7 dias por semana, casa para jogadores, locomoção de jogadores, enfim. É toda uma estrutura, e às vezes até família de jogador, então é toda uma estrutura, a própria estrutura burocrática de quadro de funcionários do clube, né? A gente conseguia no futebol amador ter 2 funcionários no clube. Hoje, a gente não consegue ver o Caravaggio com menos de 20 funcionários. Então, é uma estrutura muito mais robusta. Então, esse medo, esse receio, na verdade, não é a palavra medo, mas a palavra receio, que as pessoas tinham de ir para um futebol profissional, ele era válido, ele existia mesmo e era uma realidade. E tanto que, para dar esse passo, a gente pensou bastante, a gente reuniu bastante gente, mas como que chegou nessa ideia, né? Apesar dos convites, o tempo foi passando e o Caravaggio continuou no futebol amador, sendo vitorioso aí com a sua história que todos conhecem. Em 2020, quando da pandemia, o futebol amador ele foi bloqueado e ele ficou o ano de 2020 inteiro com o futebol de fato parado.
No decorrer de 2020, até o futebol profissional, ele voltou aos poucos, com toda aquela série de restrições, protocolos que eles falavam, né? Só que o futebol amador não tinha condições de oferecer aquela estrutura de protocolo que era utilizada no futebol profissional e que foi, eu acredito que foi usado com sucesso, né? Foi um protocolo muito bem feito, muito restritivo, inclusive, para aquele momento da pandemia. E o futebol conseguiu voltar, inicialmente sem torcida, tudo bem, mas conseguiu voltar. E em 2021 já com torcida, né? Só que o futebol amador não tinha essa estrutura, não tinha como oferecer. E ele continuou, por força de lei, bloqueado, parado. E isso afetou muito a nossa torcida, a nossa mobilização. Nós não queríamos deixar o Caravaggio parado tanto tempo. Para um clube de futebol amador que não tenha tanta vida, é até mais simples tu ficar 2, 3 anos parado, depois tu retorna, monta um time e vai. O Caravaggio ele já possuía uma vida. Ele já era 24 horas por dia, já era uma empresa. E ficar parado sem o principal produto, que era o futebol, foi muito ruim para nós. Ao passo que, financeiramente, não foi tão ruim. Por quê? Porque os patrocinadores, 85% deles continuaram aportando o dinheiro no clube. E são da cidade. Honrando os contratos. São do distrito. A maioria sim. Porque é muito forte ali a indústria do Caravaggio. Exato. Né? A gente teve esse privilégio, digamos assim, enquanto todos os outros clubes viam os seus contratos de patrocínio serem cancelados por causa da pandemia, a gente viu eles sendo mantidos e ainda a gente não tinha toda aquela despesa com o futebol, porque o futebol estava parado. Claro. Então a gente conseguiu criar uma gordura, que também não foi muita, mas para os padrões da época foi um dinheiro interessante. E a ideia de profissionalização sempre estava na cabeça do Caravaggio. Sempre estava na cabeça do Caravaggio, na mente. Aquele projeto de longo prazo, ele não virou, ele se transformou em curto prazo. Porque o tempo foi passando, a ideia ficou ficando na cabeça desde 2010 para frente, e aquele momento a gente enxergou como ideal. Então a gente tinha um futebol amador parado, tínhamos ganhado tudo. O que a gente vai fazer a partir de agora quando o futebol amador voltar? Qual que é a nossa intenção? Poxa, nós temos... a gente percebeu também que o grande impulsionador do futebol naquele momento era a rivalidade com o nosso maior rival. Era a rivalidade com o Metropolitano. Era até mais do que ganhar uma taça. Porque a taça, ela acabava sempre ficando entre um dos dois clubes. Então, você montava um time altamente técnico, um time altamente custoso, para disputar um mata-mata com um clube que era o seu rival. Então, acabou não fazendo mais tanto sentido pra gente. E a gente vislumbrou uma possibilidade de algo mais. Foram buscar o diferencial. Né? Fomos pesquisar, falamos com diversos dirigentes de clubes menores, de clubes que tiveram sucesso. Fizemos um planejamento financeiro bem acurado. E com gordura, né? E com caixa, né? Com pouco caixa, não era muito não. Eu confesso que se eu soubesse... vendo a realidade como é hoje, eu consideraria que aquele caixinha que a gente tinha era insuficiente. Era troco. Mas na época a gente achou que era, e a gente era um bando de jovens lá com bastante energia. Quando tu fala bando, é porque é bando mesmo. Tem quantos lá trabalhando? A gente tem aí em torno de 20 a 25 pessoas voluntárias trabalhando. Tudo gente nova, né? Exatamente. Tirando os funcionários do clube, claro. Né, que são numerosos também, que tanto contribuem para a instituição, mas eles são funcionários, recebem seu salário. Mas além deles, a gente tem um batalhão de pessoas que trabalham de forma voluntária pelo clube durante o dia. Um projeto que tem, esse projeto eu cuido. Temos o projeto tem que fazer uma obra aqui. O meu diretor de patrimônio vai lá e fala, a minha equipe é essa, vamos trazer esse projeto para dentro, vamos dar esse jeito. Então assim, funciona desse jeito mais ou menos. E aí por isso que eu brinquei, né, de bando, porque é uma galera de fato. E aí, João, aconteceu uma coisa também bem interessante nesse momento. Isso foi em 21 já. Isso em 21. Mas antes disso, até eu acabei passando, acabou ocorrendo uma coisa bem interessante entre 2016 e 2018, 2017 e 2019, que foi a oxigenação dentro da diretoria do Caravaggio. A gente teve essa diretoria extremamente vitoriosa, que acompanhou o Caravaggio da década de 90 até o final da década passada, e eles automaticamente foram cansando também, né? Foram atingindo a sua idade, não tinham mais aquele mesmo pique de trabalhar de graça para uma instituição que era o amor da vida deles, assim como é pra gente agora. E aí houve uma oxigenação natural, ela foi bem natural, foi bem legal isso que aconteceu lá. Eu acho que o maior exemplo de causa do sucesso do Caravaggio hoje foi essa
essa virada de chave que houve entre gerações, que eu pude ocasionar isso e a gente chegar onde a gente chegou. Tu foi o primeiro presidente profissional? Não. A gente, em 2018, a gente estava nessa transição. A nossa diretoria era formada por pessoas jovens, com as pessoas que estavam no clube há mais tempo, sempre com muito respeito, tá? Havia um respeito muito grande dos jovens que tinham entrado na direção com o pessoal mais antigo. E aí, automaticamente, eles foram ensinando como era para o pessoal mais jovem e eles foram se retirando, mas sempre presente, até hoje. Bom que se registre isso. E aí, em 2018, com a eleição chegando, a gente resolveu formar uma chapa oficial. E aí, então, a gente, liderada pelo Wagner Guislandi, ele foi o presidente da gestão 2019-2020. Nessa época, eu era tesoureiro da chapa, né? Fui diretor financeiro do clube naquela época. Aí, então, a gente passou 19... No ano de 2019, a gente foi muito, muito feliz. A gente disputou 3 campeonatos, fomos campeões da Copa Sul, campeões estaduais e vice-campeão da Larme. Então, foi um ano bem vitorioso pra gente. Claro. E aí, em 2020, aconteceu tudo isso da pandemia que eu contei. Aí, 2021, 2022, o Samuel Milanês era o presidente e eu o vice-presidente. Então, ele foi o presidente da transição, né? O Samuel Milanês foi o presidente que liderou toda esse planejamento, enfim, claro, todos ajudando, com a equipe toda ajudando, mas esse planejamento da virada de chave, né? Então, em maio de 2021, o Caravaggio ganhou o seu certificado de clube profissional. Claro, a gente atendeu alguns requisitos, né? Sim, custa caro, burocráticos, né? Financeiro, muito inclusive. Caro, né? Hoje, na época, hoje aumentou um pouco, tá? A questão da CBF, mas na época, a taxa para se profissionalizar na Federação Catarinense de Futebol é R$400 mil. Isso. E na CBF, R$30 mil. Tu vê? Hoje a CBF aumentou bastante. Eu acho que hoje, se eu não me engano, é R$200 mil na CBF. E aqui 400. Continua. Aqui continua 400. Eles estavam pensando em aumentar, mas não aumentaram. Meu Deus do livro, né? 400 é muita grana. A gente conseguiu, através da gestão Rubinho, a gente conseguiu, obviamente, fazer um planejamento financeiro, né? Pagar uma parte... até porque eles estavam vendo todos os projetos que a gente estava fazendo e ainda está fazendo no Estádio da Montanha para adequar o estádio ao futebol profissional. Então, a contrapartida desses investimentos que a gente fez no Estádio da Montanha foi eles flexibilizarem as condições de pagamento da taxa. Então, a gente não precisou pagar tudo à vista, né? Mas grande parte sim. Então, foi um peso aí que a gente teve que carregar e está carregando ainda porque, né, tá aí. Mas, em contrapartida, a gente tem feito os investimentos que eles estão solicitando no Complexo da Montanha. E aí aconteceu que em 2021 a gente consegue virar essa chave e logo, eu lembro que na mesa essa história é legal, porque lá na mesa da presidência da federação, tava lá o Samuel, o Luiz Fernando, não lembro mais quem é que tava, o Fabrício, acho que estava também, nosso assessor de imprensa, com o presidente Rubinho, com o diretor de competições, o Crispim, com se eu não me engano, o seu Capela, também diretor jurídico estava lá, jurídico, né? O Júnior Goulart, Juninho, que é o diretor lá também de futebol não profissional, e eles nos falaram assim, olha, por que vocês não profissionalizam agora esse ano e não disputem esse campeonato agora? Disputem no ano que vem, até o estádio ficar pronto. Aí eu comentei com eles, eu meio que bati o pé, eu falei, olha, tesoureiro. Nessa época eu era vice-presidente já. Vice-presidente. Falei, olha, Crispim, a gente tem estádio para jogar, a gente tem um acordo com o Próspera para jogar ali, o estádio já é apto a receber um jogo da Série C, enquanto a gente faz o nosso planejamento lá dentro do nosso estádio. Mas a gente precisa de ter futebol. A gente não pode passar 2021 sem futebol, porque senão eu não vou conseguir manter os apoiadores, manter a roda girando. 2 anos, né? Ia ficar 2 anos sem futebol. Ia ser um desastre esportivamente falando e também de engajamento. Então a gente meio que bateu o pé lá, eles acabaram aceitando, eles viram que o projeto era sério, principalmente isso, eles viram. A gente não ia ter problema com o estádio, porque a gente ia jogar aqui do lado com o Próspero, que foi outro clube que nos abriu as portas naquela época, né? Uma grande parceria com o Esporte Clube Próspero. E deu certo. E ainda eu falei para ele uma outra questão. Eu consigo ter um engajamento muito grande da comunidade
porque o Criciúma tinha caído para a segunda divisão do estadual. Isso. E caso a gente disputasse naquele ano a Série C, em 2022 a gente já teria Ia jogar o Criciúma. um jogo histórico contra o Criciúma. Então, na minha mente, já estava tudo planejado. Claro. Infelizmente, a gente não torceu, obviamente, para o Criciúma cair, né? Porque eu sou torcedor do Criciúma, eu participei daquele campeonato e não perdi nenhum jogo, e a gente via que as coisas estavam indo mal, e infelizmente caiu, né? Foi um capítulo à parte na história do Criciúma, mas também ficou no passado, né? Hoje a gente está vendo aí o Criciúma como está e faz parte do processo, faz parte do futebol. Mas lá naquele momento, eu já estava vislumbrando isso, porque isso ia facilitar bastante o nosso engajamento. E foi o que aconteceu. A gente disputou a Série C daquele ano, já conseguimos o acesso de 2021 para 2022, até, de novo, aquela parceria. A final da Série C a gente fez no estádio Heriberto Wilson. Um grande sonho do Caravaggio também de jogar profissionalmente no estádio Heriberto Wilson. A gente esse sonho já foi matado ali no primeiro ano mesmo. Legal. A gente fez a final da Série C ali contra o Blumenau. O jogo acabou empatando e como a gente tinha perdido o primeiro, a gente ficou com o vice-campeonato, infelizmente. Mas nós tínhamos 3 mil pessoas no estádio. Aquela parte da Os Tigres ali lotou totalmente. Numa grande parceria com o presidente do Criciúma na época, o Anselmo Freitas. Foi muito legal. Sou grato até hoje à diretoria do Criciúma na época. Claro, com o Anselmo Freitas, o Marguedes já estava lá, o Farias também. O Paulo Bittencourt nos ajudou muito em toda a logística daquele jogo. Sou eternamente grato a eles, porque foi uma festa sensacional. Foi muito bonito. A pena que o título não veio, mas foi muito legal mesmo. E aí no ano seguinte, né, João? A gente foi para a Série B, já jogando em casa, com as obras todas prontas, que eram necessárias, que estavam no caderno de encargos, que exigiram, que a gente prometeu e que a gente entregou. Graças a Deus, com o esforço de toda a comunidade. Olha, a gente fez um trabalho em equipe lá, João, de janeiro até maio, todos os dias, havia de 10 a 15 pessoas no Estádio da Montanha trabalhando em cima das obras. E 90% dessas pessoas de forma voluntária. Olha. Você ia lá, das 4 da tarde até as 8 horas da noite, era como se fosse o segundo emprego da galera. Eles iam lá para ajudar a terminar as obras, era casa-mata, era o resto do muro, era detalhes do vestiário, enfim, era um monte de coisa que tinha que fazer e a gente conseguiu fazer tudo. E aí a gente estreou na Série B já em casa. E aí a gente pôde receber o Criciúma lá. Enfrentou o Criciúma. Agora, a sede do Caravaggio é no estádio? Sim. Do lado da arquibancada ou do outro lado? Não, embaixo. Embaixo da arquibancada a gente tem a nossa... É onde teve outro dia uma reunião com a imprensa, que até estive presente lá. Ali, João, ali é o nosso refeitório. O refeitório. A gente serve de 4 refeições por dia para os nossos atletas, profissionais e de base. A gente serve aí em média, dependendo da época do ano, de 30 a 50 atletas por dia, 4 refeições diárias. Ali também, como é um espaço bom, e a gente é carente um pouco de espaço, a gente faz aí as nossas reuniões com a imprensa, né? Tem o nosso portal ali, enfim, nossa estrutura para a imprensa é ali. A sede, a sala administrativa do clube é embaixo das arquibancadas, anexo à nossa loja. Temos uma loja que foi inaugurada agora no mês passado, em março, no Dia Internacional da Mulher. A gente fez uma festinha lá e inaugurou a loja, uma loja com estrutura, com bastante produtos novos, ficou bem legal. Aí temos a sala de departamento de futebol ao lado, a academia, funciona tudo ali no estádio. E do outro lado, onde era antigamente a sede, né? Antigamente a sede antiga. Lá, então, lá é a parte de baixo é o vestiário visitante. E na parte de cima o alojamento, que também foi inaugurado no mês passado. Essa obra era um dos sonhos da gente, né? Porque a gente precisava alojar os nossos meninos da base fora do estádio. Então era sempre uma preocupação, né? De como eles estavam, se eles estavam sendo bem cuidados. Porque a gente lidava com meninos de 17 a 21 anos. Era uma preocupação. Agora, com essa obra pronta, é uma preocupação a menos pra gente. Eles estão lá dentro do clube, fazem as refeições lá, dormem lá, treinam lá. 100% dentro do clube. É um alojamento que tem capacidade para 26 atletas e novinho, tudo bonitinho, camas novas, ficou um luxo. A concentração mesmo, do profissional é lá no estádio ou é fora? Então, agora, com o campeonato chegando... Tu vai jogar em maio? Dia 26 de maio é a estreia do Caravaggio no campeonato. Na B, né? Isso. E a gente vai receber os atletas a partir da semana que vem. A gente já está com 80%
até mais, do elenco fechado. Ok. Tá? Então agora estamos na fase aí de contrato, a parte burocrática. Semana que vem eles se apresentam para a gente fazer os exames físicos, exames médicos e já começar a pré-temporada. O preparador físico também já se apresenta na segunda-feira e já inicia a pré-temporada. Técnico? Luiz Carlos Cruz foi apresentado... Porque havia um rumor, eu não sei se chegou a concretizar, o retorno do técnico anterior, que subiu o time, que disputou a Série B o ano, né? O Carlos Moraes disputou a Série B com a gente o ano passado, João. Ele chegou a ser apresentado, a gente renovou o contrato com ele, e 10 dias depois, uma semana depois, a gente ter apresentado ele para a imprensa, já com o planejamento todo pronto, isso foi em fevereiro, final de fevereiro. Ele nos comunicou que não viria mais, recebeu uma proposta, segundo ele, irrecusável, uma proposta financeira irrecusável do Glória de Vacaria, e acabou se transferindo para lá. Então ele já está lá trabalhando. Foi uma situação um pouco chata que a gente acabou vivendo. Claro, faz parte do futebol, né? A gente tá à mercê desse tipo de coisa. Mas não se deve fazer, tu faz o planejamento todo e daqui a pouco tchau, aí fica ruim. Exato, a gente tinha terminado de fazer o planejamento. E até porque você tinha uma relação com ele, né? Muito boa, não inclusive. Era nem um cara que chegou de repente. Não, muito boa. Ele fez uma boa parte. O ano passado o nosso campeonato foi com extrema dificuldade, né? Foi um campeonato bem forte e a gente demorou para engrenar dentro do campeonato e a vinda dele ajudou muito isso. Né? O time ganhou bastante corpo, bastante força quando ele chegou. Então ele deixou uma boa impressão pra gente no ano passado, tanto que a gente renovou com ele esse ano. E aí pena que aconteceu essa situação e a gente logo foi pro mercado procurar outro nome, né? No futebol a gente não tem nem 24 horas para lamentar. Isso. Aconteceu alguma coisa de ruim que tá fora do planejamento, que acontece direto, tá? Todo dia tem alguma coisa que acontece fora do planejamento, do ideal, e a gente já não tem muito tempo pra chorar. No dia seguinte já tem que trabalhar em cima de nomes. E como é que vocês chegaram no Luiz Carlos Cruz? Nós tínhamos de 3 a 4 nomes na mesa. A gente chegou a entrar em contato com esses nomes, né? Abrimos negociação com esses nomes. E num segundo momento chegou o nome do Luiz Carlos Cruz. E ele foi um nome muito bem aceito pela nossa direção. Imagina, um currículo desse, né? Para quem não sabe, Luiz Carlos Cruz foi o técnico do Fortaleza na final da Série B aqui contra o Criciúma, naquele jogo histórico. Me lembro. Onde o Paulo Baier brilhou e a gente foi campeão em cima dele. Eu tava nesse jogo, inclusive, para mim é o jogo mais marcante da carreira dele. Falei para ele isso numa mesa conversando. O último trabalho dele, se não me engano, foi no Cascavel, né? O ano passado O ano passado ele foi finalista do Paranaense com o Cascavel, perdeu do Atlético Paranaense, e esse ano ele estava com o Dourados no Mato Grosso do Sul e ele teve um desentendimento. Ele estava indo para a final com o Dourados e ele acabou se desentendendo com o presidente. Me parece, eu andei pesquisando, mas foi questão política lá. O prefeito se envolveu. Não sei direito o que aconteceu, mas nem quis me buscar muito. Não interessa, né? Me inteirar. Mas ele saiu de lá. E o clube acabou indo para a final. Depois acho até que foi campeão ali no Mato Grosso do Sul. Então, assim, os 2 últimos trabalhos dele foram bem vitoriosos. E ficou solto na praça, né? Exato. E ele, na hora da entrevista dele, João, eu perguntei pra ele, né? O professor é um professor de Série B do brasileiro. Nós somos um clube de Série B do campeonato estadual. É uma realidade muito diferente. Sim. Eu não vou discutir nada com relação à sua capacidade técnica, mas eu preciso saber se o professor está adequado à realidade de uma Série B de campeonato catarinense. Isso é básico, né? Porque não adianta eu pegar um bam que chega aqui e quer um caviar no almoço que eu não vou conseguir oferecer. Então a gente teve que ter uma reunião de ajustamento de expectativa para ver se era aquilo mesmo. Foi uma conversa muito boa e a gente acabou contratando ele. E quando é que ele vai chegar? Vai chegar junto com a apresentação? Ele já esteve aqui, toda semana ele está aqui. Ele fica 1 ou 2 dias por semana aqui para trabalhar conosco na montagem do elenco. Depois a gente trabalha um pouco também de forma virtual, mas toda semana ele veio para cá. Agora, a partir de segunda-feira, ele vem de fato para ficar e trabalhar com o elenco que também se apresenta aqui. Quando ele chegar, tu me dá um telefonema, um horário que ele tiver disponível, eu vou fazer uma visita para ele. Claro, imagina. Eu gosto muito dele. Fica à vontade, João. A gente tem sempre essa disponibilidade, né? É legal. Tanto que nos nossos contratos com treinadores, com jogadores, a gente faz um contrato de imagem, justamente para eles não deixarem a nossa imprensa aqui da região na mão, né? Tá certo. Qual é o teu orçamento
para esse Olha, ano? João, orçamento é difícil de falar. A folha vai a quanto? Ela não é... eu já sei que a nossa folha não é das mais altas da Série B, tá? Eu não vou falar aqui em valores no programa para não dar arma para os adversários. Mas a gente especula por aí, tanto na premiação Top da Bola, a gente estava ali na segunda-feira lá em Floripa, a gente conversou com alguns dirigentes, a gente percebe que a nossa folha vai ficar da média para baixo. Só que a gente tem poucos clubes que vão trabalhar com folhas altas, média para cima. São quantos no total? São 10 clubes, a gente prevê aí que o Camboriú vem muito forte. Sobe 2? Sobem 2. São 10 clubes, sobem 2 e caem 2. Então assim, a gente tem já algumas informações que o Camboriú, por ter vindo da Série A e ser vice-campeão catarinense em 2022, ele provavelmente vem forte financeiramente, só que também vir forte financeiramente não quer dizer que venha forte dentro do campo. O Tubarão, converso muito com o presidente Zé Martins aqui do Tubarão, e ele também tá com a faca nos dentes, querendo subir. Tá com uma gana muito forte de subir, até porque o Ercílio Luz já faz tempo que tá na Série A e eles têm uma pressão, uma rivalidade lá bastante grande, então ele precisa subir. Aí a gente tem alguns clubes que são uma incógnita, né? Temos o Carlos Renault, que não sabemos muito bem como tá trabalhando. Eu falo bastante com o presidente de Juventus também. Ele fez algumas contratações pontuais fortes, não sei como vai vir, mas a gente tem esses times que a gente sabe um pouco mais e outros que a gente sabe um pouco menos, né? O regulamento joga lá e joga aqui? São 9 rodadas, todos contra todos na primeira fase, um turno só. Os 2 primeiros se classificam para a semifinal e os 4 subsequentes, do terceiro ao sexto, se classificam para uma quarta de final. Mais um playoff? Aí esses 6 times dessas 3 quartas, eles vão para a semifinal. Esses 4 times das 2 quartas, eles vão enfrentar quem passar ali direto na semifinal, os 2 que já estão classificados direto. E aí depois da semifinal, quem for para a final, daí está automaticamente classificado para a Série A. Bom, nós estamos encerrando aqui o nosso papo, mas eu quero saber, só para terminar a conversa aqui, aonde é que o Caravaggio pretende chegar e quando nessa pretensão tu acha que ele pode chegar? Os nossos problemas, não eram problemas, mas era uma construção da nossa estrutura, ela foi feita devagarinho. Até eu considero que ela foi feita rápida. Se você pegar aqui 2021, tudo começou, né? A gente tá há 3 anos nessa batida. Mas o Caravaggio, ele pretende chegar na Série A do Campeonato Catarinense no curto prazo. Se não for no curtíssimo prazo, tipo esse ano, mas vai ser no curto prazo. Acho que a gente vem trabalhando para isso na questão de estrutura, né? Trocamos o gramado, os vestiários já são aptos, temos alojamento. Aumentou a capacidade, não? A gente tem capacidade para 2.300 pessoas no estádio. E a gente precisa ainda de uma iluminação, por exemplo, que a gente já está indo atrás também. É o nosso próximo projeto, nós vamos atacar isso já logo. Já estamos trabalhando, na verdade, né? Já temos alguns projetos, já temos alguns apoiadores. O deputado Ricardo Guitt já nos prometeu uma emenda parlamentar de 500 mil reais para a gente fazer essa obra. Vai faltar um pouco mais, mas a gente já está indo atrás. Então, assim, o Caravaggio, no médio prazo, ele quer ser um clube sustentável. A gente vem investindo nas categorias de base porque a gente quer fomentar jogadores, a gente quer fomentar negócios, a gente quer que o clube ele sobreviva de pequenos negócios que o clube possa ofertar para o mercado na formação de jogadores, de fato. Porque você depender apenas de patrocínio e apenas do engajamento da comunidade... E até porque não tem cota no futebol, né? É complicado. A federação não paga nada, né? E não tem essa ajuda, ela acaba não vindo. E muito pelo contrário, a gente tem que arcar com bastante despesa, né, João? Então, mas assim, por que não, quem sabe, daqui a pouco o Caravaggio disputando uma Série A, indo para uma Copa Santa Catarina, né, que já é um campeonato bem valorizado também. Querendo ou não, daqui a pouco o Caravaggio... Hoje tá difícil, porque são apenas 3 vagas, mas uma Copa do Brasil, né? Então, assim, acho que o planejamento é mais ou menos por aí. Uma Série D também. Série D talvez um pouquinho mais de tempo, daqui uns 4 anos. Mas a gente vai se estruturando para isso, né? Tudo com o tempo, tudo leva tempo, mas tem que ter planejamento. O teu mandato vai até quando? Até janeiro desse ano. Aí a gente tem eleições. Mas a gente tem... Vai se perpetuar no poder ou vai delegar? Não. A gente tem a possibilidade de reeleição, ela existe no nosso estatuto. Okay. Mas não é a ideia, irmão. A ideia é passar o bastão aí, continuar dentro do clube trabalhando. A gente tem já um planejamento para que eu fique apoiando o clube. Não vou sair do clube de jeito nenhum, até porque os outros ex-presidentes também fizeram a mesma coisa.
acabou o mandato e eles continuaram no clube nos ajudando. O Wagner aconteceu isso, o Samuel aconteceu isso, vai acontecer isso comigo. Mas nós temos ali uma linha sucessória bastante grande, temos pessoas aptas para tocar, né, para ficar nesse posto que tem bastante responsabilidade, e aí a gente fica bem tranquilo, né? Isso. Quando tem um sucessor, a gente fica mais tranquilo e que os projetos vão ser levados adiante. Beleza. Moisés, muito obrigado pela participação aqui. Estamos fechando o podcast número 10, o podcast do Fio do Bigode. Em nome da Embralite, Embralite é a única com 10 anos de garantia. Embralite, 50 anos, tradição que passa de geração para geração. Plaçon do Brasil, presença global, atendimento personalizado. Tenho também comigo a Zamaco, o restaurante do Fefe, a Locativa, Artesã e a Sarplast de Tubarão. Então, como eu disse, não esqueçam, hein? Assistir até o fim. Eu acho que gostaram, né? Porque foi aqui uma aula de gestão e uma aula de história de um clube tão querido, vizinho aqui de Criciúma, que tem certamente uma ligação muito forte. Porque quando joga o Criciúma aqui, acho que desce metade do Caravaggio para ver o jogo do Criciúma, né? E quando o Caravaggio tá jogando, vai muita gente daqui para lá também para apoiar e incentivar o Caravaggio. O podcast está encerrado, então vocês não se esqueçam, dê aí o seu like, curtam, compartilhem e, acima de tudo, se inscrevam no canal João Nassif, que é por onde vai o podcast no Fio do Bigode. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e fique com Deus.